pessoal, olá, tudo bem? Então vamos continuar, né, com a escalada de chegar nas questões, das pérolas das questões que a Marinha exige, né, um navegador de esporte e recreio saber, tá? Então veja, esse aí é um prescindível para você saberem, tá? Vocês vão usar muito isso, tá bom? Que é o quê? Você saber quanto que vai variar o calado do seu veleiro quando você sai de uma água doce para água salgada, tá vendo? Isso é importantíssimo, hein? Preste atenção que nós vamos explicar direitinho, tá bom? Então, a Marinha, né, te dá duas opções para você calcular quanto que vai variar o calado da sua embarcação quando você passa da água salgada para a água doce, ou vice-versa, óbvio, né? Então, a primeira solução, que é bem mais simples, né, que a gente vai ver, eu uso a variação da densidade para calcular essa variação do calado. E a segunda, né, que é muito mais simples, né, realmente é simples, você vai achar o volume de carena do seu navio, né, desculpa, navio, né, do seu veleiro. Você vai ver que eu vou ter que calcular o volume de carena da água salgada e da doce. E a diferença, né, do volume de carena da água salgada para a água doce vai gerir o quê? Você saber quanto que variou o calado. É bem simples, então prestem atenção, porque vai ser imprescindível na vida de vocês, de navegantes, tá bom? Então, primeiramente, vamos ver como que se calcula, né, a variação do calado usando a variação da densidade. Então, veja, esse livro aqui, ó, tá, é da Marinha Mercante, é um livro excelente. Então, esse primeiro método eu tirei exatamente desse livro aqui, tá certo? Então, vamos ver a explicação, né, que esse livro dá, mostrando como que é a variação do calado, pegando a variação da densidade, tá certo? Então, um exemplo, né, para a gente entender, suponha que o calado do seu navio em água salgada, né, então, calado da água salgada, 5 metros, tá certo? Então, daqui a aqui teria 5 metros, né? Tá? Então, ele usa o seguinte argumento, tá? A densidade da água do mar, da água salgada, é 1,025, tá? E a densidade da água doce é 1, tá? Seria quilogramos por metro cúbico, mas não precisa pôr as unidades. Então, veja, qual seria a diferença da densidade? Seria 0,025, tá? Tá bom? O livro fala o seguinte, se eu pegar o calado, né, que seria 5 metros, né, se eu multiplicar isso por 0,025, vai me dar o quê? A diferença de calado quando eu passo de uma densidade para outra, tá? Isso aí vai dar igual 0,125, tá vendo? Tá? Então eu sei o que a variação do calado, de passar da água doce para água salgada, é exatamente 0,125, tá bom? Então veja, se eu estou no água salgada, vou para a água doce, o que acontece? O calado aumenta. Então eu simplesmente venho aqui, eu ponho calado, né, da água doce, é o quê? É o 5 que estava lá, mais 0,125. Então o calado da água doce é 5,0125 metros, tá vendo? Então isso aí está nesse livro que a Marinha mostra, tá? Esse é o resultado simples, né?
Então agora vamos ver, né, como que eu vou calcular, né, o volume, né, de carena de cada situação e tirar e fazer a diferença. E por sinal, essa questão, né, com a variação do volume de carena, caiu na última prova aí agora de 2019, tá bom? Então vamos ver como que faz isso aí. Então vamos resolver o problema, né? O que acontece? Então, veja o seguinte, eu tenho a definição, né, que a densidade é o peso pelo volume, né? Então eu vou fazer o quê? Vou pegar primeiro o volume de carena da água salgada, que é igual ao quê? É o peso, né, o deslocamento, peso do navio, tá, dividido pela densidade de água salgada. Esse peso, né, que é o deslocamento, então a gente usa como o símbolo do deslocamento, um delta. Então o delta seria o deslocamento, tá certo? Do meu navio, aquele navio lá que nós compramos, tá bom? E o volume de carena, que vai ser o peso, que é o deslocamento, dividido pela densidade da água doce, tá bom? O que a gente quer saber, né? São volumes diferentes, então se eu pegar, né, o volume de carena da água doce menos o volume de carena da água salgada, veja, eu estou pondo o volume de carena da água doce porque ele é maior, tá? Então eu vou ter a seguinte, né, vou substituir o CD e aqui vou ficar como? O deslocamento, né, vai ser igual ao quê? 1 sobre densidade do D, né, menos 1 sobre densidade do S, que é água salgada e água doce. Tá bom? Então veja, eu tenho essa fórmula aí. E ela pode ficar no seguinte formato. Eu vou chamar isso aqui, essa variação de volume por V, tá? Vai ser igual ao deslocamento, né? Vou fazer o quê? Vou ficar aqui embaixo. Densidade de água doce, densidade de água salgada. Então em cima vai ficar densidade de água salgada menos densidade de água doce. Tá vendo? Então essa é a fórmula que vai me dar a variação do volume de carena quando eu passo da água salgada para a água doce. Tá? Então eu vou escrever aqui em cima. Então veja, esse V vai ser igual o deslocamento, né? O peso do navio, densidade de água salgada menos densidade de água doce, sobre densidade de água salgada, densidade de água doce. Bom, então, né, voltando aqui, esse V é a variação do volume, né, de carena da água salgada para a água doce. Tá? Então veja, se eu tiver meu navio, né, aqui, tá? Então, se eu estou na água salgada, tá certo? Isso aqui vai ser o calado, né, de carena da água salgada, certo? Então eu vou fazer o seguinte, bom, se o volume de carena abaixou, se eu pusesse um peso aqui, ó, né, de tal forma que esse peso vai fazer o quê? Vai fazer com que o navio, ó, aumente o calado, né, de carena para água doce, tá vendo? Então, de colocar esse peso, ele vai aumentar esse calado aqui, vai, tá? Então veja,
Essa aqui é a variação do volume de carena, tá certo? Então eu vou fazer o quê? Eu vou pôr, como se tivesse posto um peso aqui, tá? De tal forma que isso aqui ia variar, esse peso ia fazer variar esse volume aqui, né? Tá? Que é a diferença dos dois volumes de carena, tá? Então, veja, o V seria o quê? Seria esse peso que eu estou pondo, né? Vezes a densidade de água salgada, né? Certo? Porque tudo eu vou pôr um peso, tá? E essa variação vai ser exatamente, esse peso vai criar esse volume, né? Que é a diferença dos volumes de carena, tá? Mas repare o seguinte, né? Que se eu colocar isso aqui lá, fica como? Fica P dividido pela densidade da água salgada, deslocamento, vezes deslocamento da água salgada, densidade da água doce sobre densidade de água salgada, densidade de água doce, tá vendo? Tá. Então isso aqui significa, né, voltando a falar, se eu colocar um peso aqui, vai dar exatamente essa variação de volume de carena, tá? Então, veja, se aqui é a densidade da água salgada, vai cortar com essa densidade da água salgada. Então, a minha fórmula, né, vai ficar como? Esse peso que eu coloquei, né? Então, esse peso que eu coloquei vai ser igual ao deslocamento, como densidade da água salgada menos densidade de água doce, dividida pela densidade da água doce, tá? Mas, vocês lembram, né, que eu tenho uma relação, né? Eu vou ter o H, que vai ser igual ao quê? Vai ser quantos centímetros o navio vai afundar quando eu puser um peso P aqui, né? Por quê? Porque eu vou dividir o TPC aqui, ó. Então, esse peso que vai fazer essa variação de volume, se eu dividir por TPC, eu vou ter exatamente o quantos centímetros ele afundou, tá? Então, essas duas formas aqui me dão a forma que realmente eu vou ter que usar, que é, né, em centímetros, né? Vai ser igual a quanto, né? Vai ser igual ao deslocamento dividido pelo TPC, densidade de água salgada menos densidade de água doce, dividido pela densidade de água salgada, tá? É óbvio, né, que eu ponho aqui, né? O P vai ser, né, o H vezes TPC, né? Então, quando eu substituir o P por aqui, o TPC vai ficar aqui embaixo, tá? Então, guarda, é essa forma que vocês vão ter que usar para resolver esse problema, né, de estabilidade, né? O engraçado é, veja, que um problema desse porte, dessa complexidade, vale a mesma coisa que você falar, que eles perguntam, o barco está com balanço muito rápido, está com pouca estabilidade ou muita estabilidade, entendeu? Então, pessoal, é isso aí, para vocês terem uma ideia, né? Quem quiser pegar essa forma e tentar fazer o problema que caiu aí no dia 24 de abril, né, de 2019, vocês vão ver que, como é simples, né, uma coisa muito útil isso para gente, que é velejador de barco esporte e recreio, tá bom?